Olá, turma! Espero que estejam todos bem. Sou a professora Priscila Alencar Mendes Reis. Estou com vocês hoje na disciplina de Atenção Básica em Saúde da Família para podermos falar um pouquinho sobre como ocorre o cuidado da pessoa acometida com hanseníase dentro da unidade primária de saúde. Em relação ao diagnóstico, ele é essencialmente através do exame dermatoneurológico. Então, é realizado o exame dermato, da pele, e neurológico, dos nervos periféricos. Então, a primeira coisa que tem que se realizar é uma anamnese. E aí faz uma anamnese completa, com entrevista, perguntando da região onde ele mora, que vocês viram aqui falando sobre os grandes centros, os grandes aglomerados, até a classe socioeconômica, demográfica. Analisa também através do exame laboratorial, e aí é a baciloscopia do raspado intradérmico, que eu estou trazendo aqui o lóbulo da orelha, e também pode ser realizado no cotovelo. Observa aqui que existe uma pinça que ela segura a região do lóbulo para que não venha o sangue, passa um pequeno cortezinho com bisturi e vai sair a linfa, que é o transparente, para que se coloque na lâmina e possa ser realizado o exame laboratorial para ver se existe o bacilo, que aí a gente chama esse exame de baciloscopia, e é realizado o lóbulo da orelha e cotovelo. E biópsia, se a pessoa tem a mancha, se tem um nervo espessado, pode se realizar a biópsia daquela região e também levar para o laboratório para verificar se existe ali o bacilo. Então, turma, eu trago aqui para vocês exatamente mostrando como é que é realizado o exame. Aqui eu tenho como se fosse uma lâmina, a figura como se fosse uma lâmina para poder colocar as amostras da linfa. E dessa forma, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele tem lesões cutâneas ou áreas de sensibilidade, o que é que eu vou fazer? Quais são os locais que eu vou fazer a retirada dessa linfa? Do lóbulo direito, do lóbulo esquerdo, do cotovelo direito e da lesão da pele. Então, eu vou pegar uma amostrazinha de cada um e colocar nesses espaços da lâmina. Mas se for um paciente que ele não apresenta lesões ativas, o que é que eu vou fazer? De onde é que eu vou retirar essa situação da linfa para análise? Eu vou retirar do lóbulo direito, do lóbulo esquerdo, do cotovelo direito e do cotovelo esquerdo. Eu não vou tirar da lesão porque eu não tenho lesão, eu não verifiquei no meu exame dermatológico do meu paciente, ok? Então, é dessa forma que eu vou realizar para saber se existe ou não bacilos. Um outro teste que existe, não se fala tanto, mas também é um teste que existe, é o teste de Mitsuda. Esse teste é para exatamente verificar casos neurais que não apresentam lesão cutânea, para a classificação entre pauci bacilar e multibacilar. Você fez o exame dermatológico, não verificou lesão de pele. No entanto, você não faz o exame físico completo e verificou espessamento de nervos, algum comprometimento de casos neurais. Dessa forma, eu realizo esse teste. Como é esse teste? Eu faço a aplicação intradérmica de 0,1 ml de mitizudina na face anterior do antebraço direito, certo? De forma intradérmica, então cuidado com a aplicação. E vai gerar uma pápula com cerca de 1 centímetro de diâmetro para confirmar se você realizou o teste de forma correta. E depois de 21 a 28 dias, vai se fazer a leitura dessa reação que teve do material que foi colocado. Essa reação, ela pode ser chamada de reação negativa quando há ausência de qualquer sinal do ponto de inoculação ou presença de pápula ou nódulo inferior a 5 milímetros de diâmetro. Então, utilize esses 5 aí mesmo para decorar.
Lembra que a quantidade de lesões era 5? Aqui também, em relação ao teste, a gente utiliza o número 5. Então, se ele estiver inferior a 5, ele é reação negativa. Se ele tiver igual ou superior a 5 milímetros, eu já considero uma reação positiva em relação ao exame que foi realizado para detectar. Um outro exame que nós realizamos, também não é muito comum, mas eu tenho que falar para vocês que existe, é a prova de histamina endógena. O que é isso? É endógena do próprio organismo. Então, o que é que você vai pegar? Você vai pegar uma caneta, um instrumento rombo, pode ser a própria caneta, uma chave, e você vai riscar a pele da pessoa. Como? Onde você vai traçar uma reta na pele do paciente com esse material. E como é que deve ser esse traçado? De forma moderada em relação à força, mas de maneira contínua, iniciando da região supostamente normal, superior, e passando pela área de lesão e terminando distalmente sobre a área de normalidade. O que é que quer dizer isso? Aqui as setas, elas apontam, gente, provavelmente uma lesão aqui pequenininha. Então, eu vou realizar esse teste como? E aqui tentando mostrar de forma melhor. Como é que eu vou realizar esse teste? Se a lesão é aqui, ele diz que eu tenho que iniciar na parte superior da parte normal, passando pela lesão que é essa do meio, indo para a parte inferior, para a pele normal normalmente. Então, é como se eu fizesse um traço aqui dessa forma, de forma contínua, e vou resultar o quê? O organismo vai reagir, tá reagindo aqui. Tá vendo que ele tá liberando, tá mostrando aqui uma diferença? Que foi desse risco que eu fiz, e aqui foram feitos 2. E aí depois, ó, tá aqui o riscozinho mais de vermelho, e tá vendo várias manchinhas que tá aparecendo mais branca, aqui, 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 né, ó. Isso são as lesões, é o mesmo paciente, é o mesmo organismo, certo? Mas pela produção de histamina endógena, fez as manchas serem mais realçadas. Então, isso também pode ser feito para você verificar melhor as lesões, tá certo? Então, como diagnóstico, nós temos que ter alguns materiais na nossa consulta de enfermagem para poder estar fazendo esse diagnóstico mais preciso dessas lesões, dessa sensibilidade. Então, assim, é muito comum você ter pelo menos um kit desse na unidade de saúde, que é o que a gente chama conjunto de monofilamentos de nylon, que é esse aqui, o nome que a gente tem aqui. E aí eu também pego um chumaço de algodão, tubos com água quente e fria. Lembra que eu disse que uma das primeiras sensações que nós perdemos na mancha é a sensação de quente e frio? Uma caneta esferográfica, que muitas vezes a gente utiliza, é a ponta da caneta, ou um alfinete ou uma agulha para poder também fazer um outro tipo de sensibilidade, que no caso aqui a gente faz a dolorosa. Um fio dental fino, sem sabor, com cera, porque a gente vai fazer o exame, né, nos olhos para poder verificar nas pupilas como é que está a reação. A tabela de Snell, que é a tabela utilizada para acuidade visual, porque existem essas perdas, diminui o campo de visão e a gente faz, por causa do caimento da pálpebra, faz diminuir o campo de visão. Então é importante você fazer o teste da acuidade visual para verificar se tem um comprometimento aqui dos nervos, do trigêmeo, alguma coisa que está modificando a questão da visão. Uma lanterna clínica, uma lanterna, para poder você verificar de forma melhor como é que está aquela pupila, se tem algum espessamento, e uma régua. Então, para você poder medir em relação a essa fenda quando o olho não fecha, medir em relação às lesões. Então, esses são materiais básicos que é possível vocês terem para poder realizar de forma correta e completa o diagnóstico através da sensibilidade. E aí eu trago para vocês o processo de enfermagem,
E nós, como enfermeiros, estamos ali, vamos atender o paciente ali na nossa consulta. Então, eu vou fazer uma anamnese, como eu expliquei, vou perguntar sobre tudo do paciente que tem alguma relação. Pergunto em relação à idade, pergunto socioeconômica, né, a questão epidemiológica, se já teve contato com alguém, se conhece alguém que já teve hanseníase. Vou questionar em relação a sinais e sintomas dali que ele veio, em relação a lesões da pele, a perda da sensibilidade, quanto tempo que ele perdeu essa sensibilidade, se ele sente dores, se ele sente formigamento, se ele sente algum choque, algo estranho, né, no organismo por causa do comprometimento neural periférico. Gente, importante que eu estou falando aqui o processo de enfermagem, né, e a nossa anamnese aqui em relação à hanseníase. Mas eu vou ser muito sincera para vocês, muitas vezes eu estou numa consulta ali de hipertensão e diabetes, estou aqui conversando com o paciente, ele bota a mão em cima da mesa e eu verifico uma mancha. Eu não posso fazer vista grossa em relação a isso. Ele pode ter vindo porque ele veio atrás de renovar uma receita de hipertensão e diabetes. Mas eu, como profissional, eu tenho que tratar o meu paciente de forma holística. Então, eu não posso deixar esses casos passarem despercebidos, porque você não está ali e vai fazer só uma consulta ali de hipertensão e diabetes, tá certo? Isso eu trouxe essa pausa porque é a nossa responsabilidade profissional. Então, seja na consulta que vocês estiverem, até na consulta de prevenção ginecológica, se vocês notarem alguma diferença, imagine que eu estou com uma doença aí de anos e que ainda existe essa quantidade de casos. Então, eu tenho um papel como profissional de saúde, de responsabilidade de reverter esse quadro e diagnosticar de forma correta, tá bom? E aí, eu vou fazer um exame físico. Eu fiz a anamnese, né? Fiz todas as perguntas e eu vou fazer o exame físico. Então, o exame físico da parte dermatológica da pele, né? Eu vou fazer primeiro uma inspeção de toda a superfície corporal dele. Vou pedir para ele tirar a blusa, vou pedir para ele ficar despido para que eu possa observar. Eu posso ir tirando partes separadas, né, blusa, depois a calça, para que ele, né, se sinta mais protegido, mas eu tenho que fazer essa vistoria, essa inspeção corporal toda. E depois eu vou pesquisar a sensibilidade. E aqui não é à toa que tem térmica, dolorosa e tátil. Então, a primeira que tem é a térmica, porque é a das primeiras sensibilidades que é perdida, certo? Depois eu faço a dolorosa, depois eu faço a tátil. Aqui tem umas informações em relação a como é que eu vou fazer com esse meu paciente. O ideal é eu colocar ele sentado, num ambiente tranquilo, confortável, explicar para ele o que é que eu vou fazer. É importante ele estar aqui de frente para mim quando eu for visualizar a parte anterior desse meu paciente, que os pés dele, né, não estejam assim só pendurados, que ele esteja mais relaxado, então eu boto um apoio, né? Importante aqui é demonstrar o teste para o paciente. Por quê? Porque ele pode levar um susto. Tu pegar um tubo de ensaio quente, coloca na pele do paciente, não é na pele lesionada, e ele vem a sentir dor, ele vai levar um susto. Então, mostra os materiais, diz o que é que tu vai fazer na área de lesão e na área sem lesão. Vai sair perguntando para ele se ele sente, se ele não sente, para que ele possa ficar seguro e responder de forma correta esse paciente. Importante, tape a visão do paciente. Ele não pode ver. Então, se tu tá realizando aqui na mão, no braço, e ele tá aqui de frente, ele vai ver onde tu tá fazendo. Então, o ideal é você fechar os olhos do paciente ou coloca a mão aqui pro lado. Aí tem uns lugares que tem como se fossem uns caixotes. Eu trouxe até uma figura que ele bota a mão dentro, você faz aqui na pele, mas ele não observa em que região você tá tocando ou não, tá certo? E faça a sequência de testagem dos pontos de forma aleatória, mas sem esquecer nenhum de testar, tá bom? Então, eu trago essa informação só como se fosse uma situação que vocês não podem esquecer. E aí, mostrando a sensibilidade que vocês vão fazer com os tubos de ensaio. E aí, eu tenho aqui um com água fria, um outro com água quente. E eu estou encostando aqui na lesão e na pele sã. Posso estar encostando na pele sã e na lesão. E vou perguntando, você sente? Está quente? Está frio?
e de acordo com as respostas dele, se ele errar, né, você está encostando algo quente na lesão e ele diz que está frio, quer dizer que o quê? Que ele está com a sensibilidade térmica dele não perfeita, então ele tem alguma situação ali que precisa ser pontuada. Ou então, se você coloca na pele normal, ele sente, e na pele com a lesão ele não sente, também ele está ali com algum comprometimento ao ponto de o exame não estar sendo de forma correta. Não que você não está fazendo de forma correta, mas que ele não está conseguindo detectar de forma correta. O tubo de ensaio, qualquer vidrinho que você possa colocar água quente, água fria, importante não ser água morna, ser água quente mesmo, entendeu? Que é o que se preconiza. Mas se você não tiver e tiver um monofilamento, que são aqueles kitzinhos de várias cores, equivale a um monofilamento verde, essa questão da sensibilidade que você pode estar realizando, tá? Mas tentem ter, com o tempo vocês vão estar atendendo e é importante vocês terem, né, para poder vocês saírem, fazer o exame de forma completa, porque é algo simples a fazer. E aí o teste de sensibilidade dolorosa com a agulha, você pode estar lá encostar com a parte romba, depois com a parte mais fina. É importante a agulha estéreo, não precisa furar o paciente, é só encostar para ele poder dizer em relação à sensibilidade, né, se ele está sentindo ou não essa questão da dor, certo? Se não tiver, pode ser feito com uma ponta de uma caneta. E a sensibilidade tátil, nós utilizamos mesmo um chumaço de algodão, passa ali na lesão sã e na pele lesionada e verifica se ele tem essa sensibilidade de estar sentindo alguma coisa passar na pele dele, tá certo? Às vezes a gente passa na pele com lesão e ele diz que eu não tô passando. E eu tô passando, é porque ele perdeu essa sensibilidade, entendeu? E ele não tá verificando, ele não tá vendo, então ele tá realmente falando o que ele tá sentindo das terminações daquela região, tá ok? E se eu não tiver o algodão, eu posso estar fazendo com os monofilamentos em relação a esse teste para poder detectar. E em relação ao monofilamento, é exatamente esses aqui que eu estou trazendo para vocês. E aí ele tem várias cores, porque cada cor ele tem um padrão de peso, que é exatamente quando você encosta a pontinha dele, desse nylon. Vocês estão vendo aqui, ó, mostrando ele essa pontinha. Tá vendo que essa pontinha tá curvando? Eu encostei na pele do paciente, ela tende a curvar, porque ela é como se fosse a reação em relação a isso, tá certo? Então eu testo sempre do mais maneirinho, que é o verde, pro mais grosso, que aí no caso nós temos aqui esse rosa, esse lilás, na verdade não é lilás, é um rosa, e eu vou anotando em relação qual ele começou, qual é o padrão, se ele não sente no verde, se ele vai sentir no azul, se ele vai sentir no lilás, qual vai ser o padrão. Quanto mais pesado for o que ele sente, quer dizer que o comprometimento dele está grande em relação a essa situação, ao ponto dele não sentir o mais leve, e sim sentir só o mais grosso. Isso aqui é aquela cabine que eu falei para vocês, um quadradozinho. Eu coloquei meu paciente, mas eu não queria que ele visse. Coloquei a mão dele dentro, ele está aqui do outro lado, ele não está verificando, e eu vou fazendo a técnica, né? Essa técnica a gente chama também de sensibilidade com o extensiômetro, certo? E como é que eu vou fazer dessa ordem, né, que eu falei, que vai obter essa curvatura. Importante aqui é só salientar em relação que o filamento de 0,05 gramas, né, que é o verde, e o de 0,2 gramas, que é o azul, eu faço 3 vezes o toque. O que é isso? Tá vendo essa mãozinha aqui, ele fazendo o toque? 1, 2, 3. Porque como ele é mais fino, eu posso ter essa dificuldade, o paciente pode ter essa dificuldade de sentir. Já os outros, basta com um toque, porque ele é mais grosso, ele é mais pesado, tá ok? Então até aqui na foto vocês observam, do verdinho pro rosa, que você vê o rosa de forma melhor, porque ele realmente ele é mais grosso, então basta um toque, tá?
Em relação ao exame físico da parte neurológica, é o exame físico completo, céfalo-podal. Então, eu vou ter que avaliar todos os nervos da face até os pés, que eles podem estar com algum comprometimento. Turma, em relação a essa parte do exame físico neurológico, eu coloquei também uma referência de um vídeo, inclusive eu coloquei lá do minuto que vocês devem começar a assistir ao minuto que vocês devem terminar, porque ele mostra exatamente como fazer a visão de cada nervo, tá certo? Porque isso aí você tem que estar mais próximo para poder verificar como é que faz a palpação. Então eu vou falar aqui em relação ao segmento, o que é que não pode deixar de ser visto, quais são os problemas, mas vocês precisam aprofundar esse conhecimento indo ver esse vídeo que mostra detalhadamente como é cada nervo, onde deve estar detectando, como é que deve ser feita a palpação em relação a cada nervo. Importante salientar que esse exame neurológico, o ideal é que ele seja feito mensalmente. Por exemplo, vocês vão ver ao final que existe a medicação que o paciente vai tomar mensal ou, que ele vai tomar de 6 meses ou 1 ano. Mas para isso ele vem mensalmente fazer a dose supervisionada. Então, quando ele chega para fazer essa dose supervisionada, você vai avaliar esse seu paciente novamente, porque alguns nervos que não foram comprometidos pode estar comprometido, ele pode estar tendo alguma mudança. Então, é importante você fazer esse acompanhamento mensalmente. Se não é possível, quanto mais você puder realizar, né, não deixando passar de 6 meses. Se ele apresentar queixas, aí você tem que fazer um exame físico completo do paciente e quando ele recebe alta, principalmente, porque tem muitos casos de que ele, após alta, ele vem novamente, vem de forma mais grave, exatamente por causa daquelas partículas antigênicas que eu disse que mesmo quando ele termina o tratamento, ela fica reagindo. Então, eu tenho que verificar para saber como é que ele estava quando eu dei alta e quando ele retornar, que vai ser 1, 2, 3 anos depois, para poder você verificar como é que isso estava, se teve uma evolução ou não. Então, na parte neurológica, eu tenho que fazer toda a história do paciente, saber sobre a ocupação e atividades diárias. Tem casos de paciente que ele diz, eu trabalhava na roça com a enxada, mas agora eu não estou conseguindo mais, eu não consigo segurar mais a enxada, eu estou sentindo muita dor. Então isso é importante, porque você já vai vendo se tem algum comprometimento em relação a isso só pela queixa dele, tá certo? Além das queixas, eu pergunto se está tendo dor espontânea naquela região. Faço a inspeção, então eu realmente tenho que ver se eu consigo ver algum nervo espessado, o tamanho, a forma, a consistência, se tem nódulo, certo? Mas também eu tenho que fazer a palpação dos nervos. E quando eu vou fazendo essa palpação dos nervos, tem paciente que faz careta, que reclama de dor, que puxa o membro. Então são sinais e queixas que a gente pode estar verificando. Além disso, tem que se fazer o teste de força e o teste de sensibilidade. Então, um exame neurológico completo para hanseníase, todos esses testes devem ser realizados. Eu trago aqui para vocês, dentro do nosso manual, existe isso, é do Ministério da Saúde, tá? Que eu estou divulgando e que vocês vão utilizar para o acompanhamento da consulta neurológica de vocês. E é muito bom, porque ele fala aí, nessa coluna, ele vai mostrar que eu trouxe só nariz e olhos, só para mostrar o instrumento para vocês. Mas essa aula toda, cada parte de análise que a gente for fazer neurológica, eu vou mostrar uma parte desse instrumento. Então ele começa assim, e à medida que eu vou passando pelos outros membros, eu vou mostrando as partes desse instrumento, porque vocês precisam saber manipular, inclusive eu vou colocar em anexo para que vocês tenham acesso, e saber registrar. Então, é a forma que vocês vão estar respaldados em relação ao paciente de vocês de acompanhamento. Por isso que aqui tem primeira, como se fosse a primeira consulta, e você vai botar a data. O segundo acompanhamento dele, para poder você acompanhar essa evolução. Um terceiro acompanhamento dele nesse exame, certo? Para poder você acompanhar. Se aqui ele estava com uma queixa,
Será que na outra a queixa sumiu? Ou será que fez foi piorar? Então eu consigo ter um acompanhamento de forma longitudinal, de forma contínua desse meu paciente, tá ok? Em relação ao exame físico, que eu disse que nós vamos começar céfalo podal, eu estou trazendo aqui para vocês começando com o teste dos olhos. Então eu tenho que fazer uma anamnese através de uma inspeção aqui nos olhos, principalmente porque o nervo trigêmeo, ele é um nervo que eu não consigo palpar, mas eu consigo saber se ele está atingido pelas situações dos olhos, do nariz, que possam vir a ter comprometimento por causa dele. Então, um paciente que ele venha a ter algum problema em relação aos olhos, ele pode, que a gente chama entrópio ou ectrópio. Então, ele pode estar com as pálpebras viradas para dentro, que aqui ele tá com essas pálpebras viradas para dentro, como ele pode estar ectópio, que é com a pálpebra virada para fora. E essa situação de ectrópio é uma situação que aqui nós temos o que? O canal lacrimal, né? Então a gente fala que ele tem, às vezes ele é a lágrima de face, que é a lágrima sobre a face. Muita situação, né, que isso ele faz, a questão da lubrificação, fica e é absorvido pelo canal lacrimal. Mas esse paciente ele fica escorrendo, não entra ali o líquido e tem muito ressecamento. Então a gente chama de ectrópio quando essas pálpebras estão para fora e entrópio quando elas estão para dentro. Uma outra situação dos olhos que pode acontecer é a triquíase, e a triquíase é quando eu tenho os cílios para dentro e fica incomodando em relação à visão desse meu paciente. Eu tenho lá oftalmo inicial, que é no caso desse aqui que eu tenho essa pálpebra caída, e eu tenho um oftalmo avançado com ectrópio. Ele tem essa pálpebra caída, né? Tô pedindo aqui para ele tentar abrir os olhos, mas ele não consegue, que essa pálpebra tá caída. Ainda tem essa pálpebra aqui com ectrópio, que ela é virada para fora. E esse paciente, ele ainda tem aqui a maldrose. O que é a maldrose? Ele não tem madrose, ele não tem a sobrancelha. A sobrancelha caiu, porque não tem a perda dos pelos, né? Então, uma das perdas dos pelos é a perda da sobrancelha, tá certo? Além disso, tem que verificar, né? Por isso que precisa da antena, se tem catarata, se tá opaco, como é que tá essa questão da visão por causa do comprometimento nervoso mesmo, né? Neural. E aqui, ainda no teste dos olhos, o que nós temos é exatamente como está realizando. Eu peço primeiro para o meu paciente fechar os olhos, sem fazer força. E aí eu vou verificar aqui se tem uma fenda, se ele fenda essa abertura. Eu peço para ele fechar os olhos, mas ele não consegue fechar os olhos totalmente e fica aqui essa fenda, que é essa abertura, né? Uma coisa importante também de fazer, que é o que ele está fazendo aqui com o dedo, é sentir a resistência. Eu peço para ele fechar e eu verifico aqui se a pálpebra dele está fazendo uma força ou se está diminuída em relação a essa força, ou se está ausente, que é para exatamente testar essa queda dessa pálpebra, tá certo? Então é importante a gente sentir a resistência e observar se está tendo essa fenda. Eu trago mais coisas escritas para que vocês depois possam estar olhando melhor esses slides, mas eu também forneci os slides para que vocês possam verificar com calma. Em relação aos olhos, nós também temos que ver a sensibilidade da córnea. Então, vocês lembram que eu pedi um pedaço de fio dental e de preferência ele sem gosto, né? Esse fio dental eu corto um pedacinho mais ou menos de 5 centímetros, pego uma pontinha dele e a outra ponta eu vou lá e tento fazer essa sensibilidade da córnea, como está aqui no exame. Mostrando que eu devo fazer essa no quadrante inferior externo. Então, eu separo em 4 partes e vou no quadrante inferior externo, encostar lá o fio dental para ver se ele pisca, se ele demora ao piscar, para exatamente verificar como é que está esse padrão nos olhos do paciente.
além de fazer a acuidade visual com a tabela de Snellen para exatamente verificar se ele não tem um campo visual diminuído, então em vez dele enxergar isso tudo, ele enxerga menos. Então alguma coisa que eu estou perguntando, ele não vai conseguir enxergar da mesma forma. Importante quando a gente vai colocar essa tabela, né? Geralmente a gente coloca na parede, mas contar 6 metros, 6 passos, para que esteja a distância preconizada na literatura para o teste, tá bom? E lembra lá do instrumento que eu falei? Então, em relação aos olhos, olha o que é que a gente viu. A gente pergunta se ele tem queixa, para eu poder responder aqui. No olho direito, se ele teve queixa, eu vou botar sim. No olho esquerdo, se ele teve queixa, eu vou botar sim. Tá vendo? Ó, existe uma legenda. Então, essa parte aqui, eu tenho que dizer sim ou não. E aí, eu até gosto já de colocar aqui escrito o que é essa queixa. Ardor, ressecamento, né? Porque são muitos pacientes, senão a gente esquece. Se fecha os olhos sem força, então aqui está em milímetros, que é exatamente aquela fenda. Eu vou com a reguinha medir aquele espaço daquela fenda que ele não conseguiu fechar os olhos e vou anotar. No olho direito tinha tanto, no olho esquerdo tinha tanto, porque ele pode fazer o tratamento e depois essa situação não aumentar, que é o que a gente não quer. Se ele fecha os olhos com força ou não, se ele tem triquíase ou ectrópio, que eu mostrei nas fotos, lembra o que é triquíase e ectrópio? Então vocês precisam saber porque o próprio instrumento pergunta. Diminuição da sensibilidade na córnea, que vocês vão testar lá com fio dental, opacidade da córnea, então é importante ver com a lanterna, né, para poder observar isso, manda ele virar para uma região iluminada, se ele tem catarata, e a acuidade visual que vocês vão fazer com a escala. Então, eu tô com esses exames que eu mostrei, com esses testes, que faz parte, né, do exame neurológico, eu estou verificando toda essa situação que eu preciso nos olhos. Depois, eu vou fazer a inspeção, né, céfalo-podal, nariz. Inclusive, na ficha, gente, eles mostram primeiro o nariz para depois mostrar o olho, tá? Mas é superior, né, face, na verdade. Então, o nariz, eu devo perguntar se ele sente o nariz entupido, se ele sente o nariz ressecado, se ele sente uma sensação de crosta, né? Se ele sente algo estranho no nariz dele. Importante aqui que nessa figura nós observamos exatamente esse padrão. Você vê que ele está torto. Provavelmente ele tem um septo aqui perfurado e aí ele traz esse caimento, né? Da questão do nariz. Então é uma situação que nós temos que verificar. Então a gente levanta, verifica aqui entre o septo para poder observar melhor como é que tá. Então eu pergunto a queixa principal se ele está sentindo alguma coisa, se ele tem um ressecamento, se é sim ou não, se ele está com alguma ferida, se ele tem essa perfuração do septo. São situações que eu tenho que estar investigando. Em relação aos membros superiores, então eu fiz face, vou fazer aqui os membros superiores. Além, gente, eu estou fazendo o que é o principal, face, membros superiores e membros inferiores, mas eu vou no exame completo, vou verificar todos os espessamentos nervosos, occipital, aqui no esternocleidomastoide também, que eu consigo verificar a passagem de nervo, aqui no supraclávico. Então, são situações que eu tenho que ir investigando onde os nervos que eu consigo palpar. Eu também estou passando um videozinho mostrando toda essa palpação para vocês, tá certo? E aí eu vou perguntar sobre dor, dormência, força, inchaço, o que é que ele tem. Muitas vezes ele pode vir edema, que eu já tenho uma garra, uma mão um pouco em garra, que a gente observa um pouco nesse dedo. E esse exame dos membros superiores eu vou fazer principalmente através da palpação do nervo ulnar, mediano e radial. E esse membro, o nervo ulnar, ele também está aqui, não é à toa, porque ele é um dos mais atingidos quando existe, né, comprometimento nos nervos dos membros superiores. O nervo ulnar é um dos primeiros que são atingidos, então é por isso que ele está logo aqui, para poder você começar pela inspeção e pela palpação através dele, tá certo? Mostrando aqui que na literatura ele pede para você dizer se ele está normal, se ele está espessado ou se tem dor.
Então, gente, em relação à palpação do nervo radial, como é que se deve ser feito? Eu seguro o braço do meu paciente de forma que ele descanse o meu antebraço e a mão em mim, para que ele não venha fazer a contração. E eu vou, com o dedo, ideal até com 4 dedos, tentar sentir mais ou menos atrás da inserção do deltoide. Então, o deltoide é um músculo que eu consigo verificar bem, um músculo que vocês utilizam lá na vacina. Eu vou um pouquinho atrás e vou tentar espessar. E aí eu tento com essa minha mãozinha, com esses meus 4 dedos, tá verificando como é que tá esse nervo. Gente, se, lógico que aqui não é o suficiente para eu mostrar para vocês, tem um videozinho que mostra exatamente todos os locais, tá bom? Mas é importante vocês saberem quais são os nervos, né? Como é que deve ser feito esse exame neurológico. Em relação à palpação do nervo radial de forma cutânea, vocês lembram lá da anatomia? O rádio, né? Através do polegar, exatamente. Você dá como se estivesse dando a mão para o paciente, né? Aquele aperto de mão, o comprimento. Mas aí você apoia essa mão do seu paciente, então a nível do punho, próximo ao estiloide radial, que é esse nervo que está indo aqui para a tabaqueira anatômica, e eu vou pegar nesse sentido desse nervo para poder verificar se existe algum espessamento, tá bom? Outros nervos que nós temos que verificar é o ulnar, mas antes de eu falar aqui também do ulnar, eu quero aproveitar no radial e dizer que além de eu verificar a questão da sensibilidade, e aí eu vou dizer, né, como é que ele tá, se ele tá espesso, se ele sente dor, um instrumento ele traz pra gente para verificar em todos os nervos também a questão da força. Então, em relação à força, você vai dizer se ela tá com a forte, se ela tá diminuída, se ele tá paralisado, certo? Que são as siglas que eu vou utilizar aqui nesses quadrinhos. F para forte, D diminuída e P para paralisado. Ou também eu posso utilizar a numeração. 5 para forte, que a força dele está perfeita. 4 com a resistência parcial. 3 para o movimento completo, que ele consegue realizar. 2 para o movimento parcial. 1 que ele tem contração e ele não consegue realizar, né, esse movimento, e 0 para paralisado, que ele não mexe de jeito nenhum. Então, eu posso utilizar ou através das letras, dizendo se está forte, diminuído ou paralisado, ou através dos números de 5 a 0, me mostrando a situação do pior para 0 para o melhor 5, ok? Então, em relação aos membros, tanto eu vejo a sensibilidade, como eu vejo a questão das forças. E no nervo radial, como é que eu vou fazer essa resistência? O avaliador vai aplicar a resistência sobre o dorso da mão, no sentido contrário ao movimento feito pelo paciente. Então, eu vou apoiar ali a mão do meu paciente, como vocês estão vendo aqui na gravura. Vou pedir para que ele faça esse movimento de levar a mão, mas ao mesmo tempo eu vou estar puxando. E aí ele vai... Vou ver como é que tá, se ele consegue, se ele não consegue, como é que tá essa resistência em relação a esse movimento. Então, no nervo radial, é dessa forma que eu vou realizar, que é em relação, ó, tá aqui, ó, o nervo radial, eu vou realizar a extensão desse punho, eu vou elevar esse punho, que é o que ele tá fazendo. Ele vai tentar elevar esse punho e eu vou puxar para baixo para verificar se ele tem essa força ou se ele vai ficar com essa mão que a gente chama mão em garra, tá certo? Fora isso, vocês vão ver que existem outros nervos, tem um nervo mediano e tem um nervo ulnar, cada um tem um teste diferente que eu vou mostrar para vocês em relação à força. Em relação ao nervo ulnar, eu disse no começo que ele é um dos que são mais atingidos, então no instrumento ele mostra como se fosse um das primeiras exames a ser realizado em relação aos membros superiores. E aí o que é que eu vou fazer? A palpação do nervo ulnar, e aqui eu pego aqui o trocânter e vou palpar essa região do nervo ulnar. Vou ver em relação à força muscular desse nervo ulnar, então eu peço para o paciente colocar a mão dele sobre a minha, eu vou segurar, no caso, esses 4 dedos desse paciente.
E vou ver em relação a essa abertura desse dedo mínimo, que é o que ele está mostrando aqui. E aí, se vocês estão olhando, eu estou aqui com a mão, né, o examinador, isso é tirado do livro, tá com a mão aqui, e ele está fazendo essa abertura para eu poder verificar se ele tem a força, a resistência, se ele faz o movimento completo, se ele não faz, né, como tem lá no instrumento. Mas também eu verifico em relação à sensibilidade. Em relação à sensibilidade, esses aqui são os pontos que, quando eu vou fazer o exame de sensibilidade, eu vou ter que estar tocando o meu monofilamento. E aí eu vou começar lá com o verdinho, o azul e vou para as outras cores para testar a sensibilidade. Então, todos esses nervos eu vou testar em relação à palpação, eu vou testar em relação à força e eu vou testar em relação à sensibilidade para poder fazer o meu exame completo. O exame mostra muitas vezes essa mão em garra, e aqui eu chamo inicial, e olha como é a diferença dessa outra mais contraída, aí eu chamo uma garra avançada. Tem também o nervo mediano, com um outro nervo a ser verificado, e aí eu faço aqui na face anterior do punho essa palpação desse meu nervo mediano, para poder verificar como é que está esse espessamento, e eu faço a abdução do polegar. Então tá aqui a mãozinha, o paciente descansa a mão sobre a minha e eu vou fazer pedir para ele fazer essa abdução, abrir esse polegar no sentido aqui do meio da minha mão. E ao mesmo tempo eu vou fazer uma resistência do outro lado para poder sentir essa força, como é que tá em relação a esse movimento, e vou fazer o registro conforme for no documento. Posso escolher as letras ou posso escolher a numeração de 5 a 0 para mostrar em relação à força. E em relação à sensibilidade do meu nervo mediano, eu tenho esses pontos que eu posso estar realizando o exame com os filamentos. Mostrando aqui também como é que pode estar esse comprometimento desse meu nervo mediano, como é que pode estar aparecendo para o meu paciente. E, no geral, está aqui a minha avaliação sensitiva. Essa minha avaliação sensitiva, para mostrar para vocês que eu trouxe só a figurinha mostrando os nervos, eu estou trazendo aqui para vocês em relação à legenda, que é muito importante conhecer. Então, com caneta ou com esse filamento, no caso lilás de 2 gramas, eu vou perguntar se ele sente ou se ele não sente. Na verdade, fazendo o teste, faço uma partezinha nessas partezinhas e vou perguntar se ele sente, se ele não sente. Se ele sente esse filamento que a gente utiliza o lilás como se fosse o padrão de 2 gramas, eu dou um certinho nessa bolinha, nesse espaço. Se ele não sente, eu faço um X. Ou uma outra coisa que eu posso fazer, se eu tenho todos esses monofilamentos, eu posso seguir as cores e ir pintando em relação às cores que ele está referindo a sentir ou não sentir. Mas aí no caso eu vou marcar, por exemplo, eu tentei com o verde, ele não sentiu o verde. Aí depois eu vou com o azul, aí ele sentiu o azul, vou lá e marco o azul, que é o que ele está referindo ali sentir, certo? Vou também escrever M lá nessa bolinha aqui, né, para identificar se ele tem uma garra móvel, R se ele tem uma garra rígida, reabsorção eu faço esses tracinhos e ferida eu faço essa bolinha. Então, em todas essas situações, esses pontinhos, eu tenho que testar e colocar de acordo com essa legenda, que é para poder fazer a identificação completa em relação à sensibilidade. Mostrando exatamente aqui todos os monofilamentos, as gramas de cada uma em relação à sensibilidade, para que vocês possam estar lendo um pouquinho sobre cada um e entendam, e de tanto usar vocês vão saber a ordem de cada um.
E aí eu estou mostrando agora o exame físico dos membros inferiores. Então, com os membros superiores, eu vou fazer o exame físico dos membros inferiores através da anamnese, com perguntas do local, se ele sente alguma coisa nas pernas, se ele está com edema, vejo se ele está ferida. E aí eu tenho que ter muito cuidado com os calçados. Nós temos um centro de referência, Dona Libânia, que ele tem calçados adaptados para paciente, conforme for os casos, ele faz alguns instrumentos adaptados para poder, já que o paciente muitas vezes não está sentindo, ele não vinha a ter lesões em relação a isso. Observo se o pé não está caído, né? Faço toda essa inspeção. E depois eu vou fazer a palpação. E aí um dos dois nervos que nós utilizamos bastante é o fibular e o tibial, para poder fazer essa inspeção. Então, o fibial, eu olho muito aqui no colo da fíbula, tento sentir aqui no colo da fíbula, procuro a fíbula, o osso, e vou ali no colo da fíbula para poder tentar sentir. E o tibial, que aqui no caso é o tibial posterior, eu vou aqui no maléolo, né, aquele ossinho, e aí eu consigo sentir de forma melhor. Existem outros nervos nos membros inferiores, mas esses são os dois que são bastante acometidos e que é o que o estudo traz, né? O próprio manual traz mesmo para poder se fazer o exame dos membros inferiores. Além disso, eu também vou fazer o teste de força muscular do hálocus, né? Do polegar, e aí eu vou fazer a dorsiflexão do pé. Então, estou aqui com o pé, o polegar, eu vou pedir para ele levantar o polegar dele e vou segurar com o dedinho tentando sentir essa resistência. Mas o que é que acontece falando de pé? Quando ele vai levantar o polegar, geralmente ele não levanta só o polegar, ele acaba levantando os outros dedos, né? Mostrando que existe sim algum comprometimento. E aí eu vou também escrever sobre esse padrão dessa força, tá certo? E também eu vou fazer, em relação ao nervo tibial e fibular, toda essa questão de sensibilidade, e aqui estão os pontos que devem ser testados. Aqui a ficha mostrando exatamente os membros inferiores, e aí ela traz exatamente o fibular e o tibial posterior, que foram os dois que eu trouxe, que vocês têm aqui as referências para poder estar preenchendo. Exatamente o teste do hálocus, né, e do pé em si, e a sensibilidade, para ser anotado, conforme eu expliquei da mão, é a do pé. Só que muitos pacientes, ele chega para a gente, ele já tem algumas incapacidades. Então, nós também temos uma avaliação do grau de incapacidade desse paciente. E é muito realizado no momento do diagnóstico e no momento da alta. E o ideal é que sempre faça de 6 em 6 meses para que vá prevenir essas incapacidades. Então, de acordo com a literatura, essas incapacidades elas são classificadas como 0, 1 e 2. 0, ele não tem nenhum problema. Com o quê? Com os olhos, com as mãos e com os pés, que são os membros mais acometidos. 1, ele tem uma diminuição ou perda da sensibilidade dos olhos, diminuição ou perda da sensibilidade das mãos e dos pés. Ele não sente o monofilamento de 2 gramas ao toque, que é o lilás, ou que se refere à caneta. Eu até nem falei no anterior, mas eles utilizam de 2 gramas o lilás. Mas se você não tem os monofilamentos, você vai pegar a canetinha, aquela pontinha romba dela, e vai fazer o exame. Você não vai deixar de fazer por causa disso. É por isso que ele coloca como padrão o 2, o lilás, que é o da caneta, né? E também que é a partir daí, se não sente, é uma situação mais grave. E recebe o grau de incapacidade 2 quando os olhos estão logo oftálmico, ou estão com ectrópio, triquíase, né, opaca. Então, algumas situações, né? Quando as mãos têm lesões e com os pés tem algumas lesões. Então, tem toda essa descrição. Então, é importante vocês saberem que eu também vou classificar ele com um grau de incapacidade. No próprio instrumento, ele também traz em relação ao grau de incapacidade, para poder você escrever se ele está ali com 0, com 1 ou com 2, nos olhos, nas mãos
e nos pés, e sempre assinando para poder verificar ali a responsabilidade do profissional que realizou. E aí eu trago uma perguntinha para vocês. A gente viu um bocado de coisa, mas vamos aqui tentar. Isso é uma questão, né, da EFCE, ela tá liberada, né? E eu trouxe para vocês, já aconteceu. Durante o exame físico, a um paciente com hanseníase, o enfermeiro verificou a perda da sensibilidade na mão direita. Nesse caso, qual é o grau de incapacidade que o paciente está apresentando? Então, voltando, eu falei dos graus de incapacidade 0, 1 e 2. E um não existe incapacidade, o outro existe mais uma determinada e o outro existe mais. E aí, nesse caso, ele está tendo uma perda da sensibilidade na mão direita. Foi a única coisa que foi verificada. Ele entraria como o quê aí? O que é que vocês acham? Qual é a resposta? A, B, C, D ou E? Exatamente. Então, grau de incapacidade 1, porque ele teve apenas essa, vou voltar para vocês verem, né? Grau de incapacidade 1, porque ele teve diminuição ou perda da sensibilidade dos olhos, não é o caso, mas ele teve diminuição ou perda da sensibilidade das mãos, que é o caso. Então, o grau de incapacidade dele é 1, certo? Então, aprendam todos esses instrumentos, todas essas classificações, porque as perguntas vão ser simples em cima delas. Mas é um conteúdo, é muito conteúdo, então é algo que tem que estar sempre estudado. E aí eu falei de processo de enfermagem, falei da anamnese, né, do exame físico e tenho aqui alguns diagnósticos de enfermagem em relação à hanseníase que pode ser verificado nesse meu paciente, como controle do meu regime terapêutico, adequado ou inadequado. Tem paciente que faz tudo direitinho, adequado. Tem paciente que não faz, inadequado o meu regime terapêutico. Integridade da pele prejudicada, tem paciente que tem lesões da pele. Então, entra como integridade da pele prejudicada. Isolamento social, porque quando se tem essa notícia, pelo estigma ainda da doença, tem pacientes que vêm fazer esse isolamento maior. Mobilidade física prejudicada, a própria situação, se ele está com o pé em garra, se ele está com a mão em garra, ele vai estar atrapalhando essa locomoção desse meu paciente. E aí eu boto deambulação prejudicada, dor, por causa das terminações nervosas, né, desse meu paciente. Sensibilidade periférica prejudicada, ele atinge exatamente os meus nervos periféricos. Nutrição desequilibrada menos do que as corporais, tanto é que muitos desses pacientes, eles recebem bolsa do governo, principalmente a gente não viu lá no começo, que é uma doença que verifica principalmente as classes socioeconômicas mais desfavoráveis e que precisam sim estar com uma boa alimentação, até pela poliquimioterapia que está utilizando, os medicamentos para ter uma boa imunidade. Déficit no autocuidado para banho, muitas vezes pela própria situação depressiva que possa ficar, ou pela própria situação de debilidade, porque já tem comprometimento neural. E em relação a isso, nós podemos ter como diagnóstico déficit no autocuidado para higiene íntima, porque entra como o banho, como higiene no geral, ansiedade decorrente do estado de saúde atual, autoestima prejudicada, conhecimento insuficiente. Então é sempre importante o enfermeiro, quando ele vai estar recebendo esse paciente, ele está falando, está explicando e está sempre tentando trazer um conhecimento para que aquele paciente possa se empoderar e até manter o regime terapêutico dele de forma eficaz. Muitas vezes ele não mantém por falta de conhecimento, então é muito importante, não é perder tempo. É estar o tato a tato, é estar próximo do teu paciente, é ter essa ligação. Vocês vão ver quando vocês, uma das melhores coisas que existe na atenção primária à saúde, quando vocês estiverem estagiando, é essa ligação com o paciente. Ele tem toda a confiança em ti, tem coisas que ele só quer falar contigo, você tira férias, vai outro profissional para o teu local, ele espera tu chegar para estar contigo, é como se ele tivesse uma confiança. Então, nada melhor quando você tem a confiança do teu
do teu paciente, porque isso vai fazer com que ele consiga ter um conhecimento melhor, ele consiga estar realizando o tratamento, né, adequado, tá? Então esse outro diagnóstico que também a gente pode encontrar é relacionamento interpessoal comprometido. Ele às vezes se isola pelo preconceito e acaba não tendo esse bom relacionamento. Imagem corporal alterada e risco para infecção pelas lesões que ele tenha, né? E aí, eu falei dentro do processo de enfermagem, eu falei da anamnese, né, do exame físico, do diagnóstico, e aqui eu vou trazer algumas intervenções do enfermeiro, que você vai fazer o planejamento de enfermagem e realizar, né, as suas intervenções. Então, eu tenho aqui como uma intervenção realizar a poliquimioterapia, fazer a medicação desse paciente. Ele já tem que sair da lista da DECT já ali com as doses dele, porque lá no começo eu falei, usou a primeira dose do tratamento com você ali da dose assistida, que é quando você dá os comprimidos na mão dele e faz ele tomar. Vocês vão ver que a cartelinha, ela tem separação para a dose assistida, que você vai tirar aqueles comprimidos e vai dar ali para ele tomar na tua frente, para tu ver se ele está tomando, que ela tem doses maiores, miligramas maiores, e tem as doses menores que ele vai ter que estar tomando todo dia em casa. É por isso que é muito difícil o segmento da doença e muitos pacientes abandonam. Imagine que tem tratamento que é 6 meses, eu vou já falar, gente, do tratamento para vocês. Tem tratamento que são 6 meses, ele tomar 6 meses a mesma medicação todo dia. Tem gente aqui, que mulher, que esquece anticoncepcional, que esquece medicações que toma contínua, como hipertensão e diabetes. Imagina uma medicação dessa durante 6 meses. E quando o tratamento é 1 ano? Então, existem muitas perdas em relação a isso por causa do próprio tratamento do paciente, né? Que é um tratamento prolongado. Então, tenho que estar fazendo esse acompanhamento de 28 dias, que é para fazer essa minha dose supervisionada, verificar, perguntar, ver se ele tem efeitos colaterais, como é que ele está reagindo à medicação, ver se eu vou ter medicamento suficiente para aquele meu paciente, fazer pedido. Infelizmente, com essa pandemia, a gente escutou relatos de... Isso eu estou dizendo por questões de conhecer algumas pessoas que estão trabalhando, né, na área. Nós escutamos em alguns locais, infelizmente, a diminuição e a perda dessa medicação. Então, eles podem ter o tratamento deles interrompido por falta de medicação. Então, sempre é importante o enfermeiro estar verificando essas medicações para ver se ele vai ter a quantidade suficiente, né? Identificar se ele teve algumas reações adversas, se ele tiver tido, vai ter que transferir esse paciente para uma referência. Aqui no Ceará nós temos o Centro Dona Libânia como referência, e aí eu ressalto para vocês que a gente só coloca para referência se for aquele paciente que ele venha a ter reação adversa, se for aquele paciente que fez tratamento e não funcionou, ou que se ele venha a piorar, e não para fazer o tratamento normal. O tratamento normal quem faz sou eu, enfermeiro, que estou ali na atenção primária, que verifiquei como é que está aquele paciente, que já vou fazer a quimioterapia dele e vou fazer o acompanhamento, tá ok? Para que a gente não superlote um centro de referência que poderia estar tratando pessoas mais graves, com comorbidades, né? E tratando situações simples, tá? Então isso é importante conhecer para ter segurança e você tratar o seu paciente. Realizar o exame dermatoneurológico, né? Também os contatos intradomiciliares. Lembra que eu falei que a gente tem que investigar até 5 anos essas pessoas que teve contato? Então, esses contatos eu também tenho que fazer esses exames intradomiciliares para verificar se eles não estão com nenhuma contaminação. Fazer uma visita domiciliar para ver o local, até para ver esses contatos, notificar, e aí eu não posso notificar, senão eu não tenho uma real situação do que é o problema. Como intervenção, eu ainda tenho que está fazendo a baciloscopia de forma mensal para poder verificar se o bacilo ele não está tendo mais ou se ele continua, né, em relação ao paciente. Em relação ao grau de incapacidade física, está avaliando, está registrando o peso,
para saber se ele está tendo uma boa nutrição, para elevar a imunidade desse meu paciente devido à alimentação, né? Ver a questão socioeconômica demográfica dele que é desfavorável, tentar acionar a prefeitura, secretarias, o que for responsável para tentar trazer o melhor para aquele paciente, para que ele consiga fazer a adesão correta do meu processo de enfermagem. E é importante ressaltar que o meu processo de enfermagem é de forma contínua, então toda vida que eu tenho contato com aquele meu paciente, eu vou fazer novamente ali a minha anamnese, o ideal é que eu faça o meu exame físico, verifique quais são os diagnósticos ali para ele naquele momento, porque os passados já podem ter sido resolvidos, faça um novo plano de ação e intervenções. Então, de forma contínua, de forma científica, com a literatura, vocês podem estar fazendo um trabalho holístico com o paciente de vocês. E aí, tem cura? Estou falando dessa doença, estou falando do tratamento, e aí, tem cura? Eu já acabei dizendo para vocês que tem, né? Então, o tratamento é a poliquimioterapia, é através de um acompanhamento ali mensal, através de umas doses supervisionadas, para que eu possa trazer a cura. Então, se o paciente realizar o tratamento de forma correta, ele vai sim ter cura. E aqui eu trago um esquema, certo, do Ministério de Saúde de 2008, que aqui eu estou trazendo um esquema falcibacilar, tá? Eu não quero nem que vocês decorem aqui em relação a isso, porque decorem ou aprendam, né? Porque não entra mais em vigor. E é isso que é o que eu estou trazendo da portaria que nós recebemos, e eu estou divulgando isso porque isso aqui foi algo público que foi repassado pela prefeitura, no caso de Fortaleza. Ela detectou que a partir do dia 1º de setembro de 2020, gente, aqui eu estou falando prefeitura de Fortaleza, tá ok? Mas que nós sabemos que essa situação, muitas vezes ela é estendida para os interiores e para outros estados, tá? Então, a Prefeitura de Fortaleza, ela diz que a partir do dia 1º de setembro, o esquema será único para os pacientes de hanseníase, porém, o período permanecerá o mesmo. A mudança do esquema do tratamento falcibacilar. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que teve uma mudança do esquema de tratamento falcibacilar, dizendo que o tratamento vai ser único, tanto para falcibacilar como para multibacilar, a partir do dia 1º de setembro agora de 2020. Então, o que é que foi acrescentado? Foi acrescentado exatamente uma medicação, e agora o tratamento, ele tanto faz ser para falcibacilar quanto para multibacilar, ele vai ser com as 3 medicações: rifampicina, clofazimina e dapsona. Então, essas 3 medicações, não importa se é um falcibacilar ou se é um multibacilar. E aqui eu trago o esquema, e essa sim é a forma que deve ser realizada hoje, de acordo com esse ofício, em que ele diz que o falcibacilar e o multibacilar, independente, ele vai realizar essa cartela. Essa cartela, ela é composta do quê? Lembra que eu disse que ela tinha no comecinho a dose supervisionada? Eu vou passar um traço aqui. Daqui para cima é a dose que ele vai tomar na minha frente ali, que eu vou abrir e vou dar para ele poder fazer essa tomada dessa cartela, que é o blister, né? E ela tem o quê? Tem o dapsona de 100 mg, que é esse branquinho. Eu tenho clofazimina, que são 3 comprimidos de 100 mg, dando uma dose de 300 mg, que é esses 3 aqui de cima. E eu tenho também aqui a rifampicina, que eu tenho 2 comprimidos de 300 mg, que dá 600 mg, que são esses 2 mais abaixo. Então, esse paciente, na minha dose supervisionada, ele vai tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 comprimidos. Eu abro tudo na mão, copo d'água, e eu vou fazendo aqui a consulta com ele e vou deixando ele tomar esses comprimidos para eu garantir que essas doses ele vai tomar na minha frente, certo? E em casa ele vai com todos esses outros pequenininhos, que são um comprimido tem 100 mg de dapsona, e cada comprimido desse vermelhinho, né, mais escurinho, tem
50 miligramas de clofazimina. Então, essas são as medicações que devem ser tomadas tanto com paciente falso bacilar e multibacilar, que antes não era assim. Antes tinha um clister desse, que é uma cartela dessa, para falso bacilar e outro para multibacilar. Então, foi acrescentado essa nova medicação e todos têm que tomar isso. Porque lembra daquele gráfico epidemiológico que mostrou que os casos multibacilar de novos casos está muito maior do que os falso bacilar? Então, com certeza, os estudos eles fizeram surgir essa mudança. Só que o que era antes e continua é a duração. O falso bacilar continua tomando 6 doses mensais supervisionadas e ele tem como critério de alta 6 doses supervisionadas em até 9 meses. Em até 9 meses porque ele tem que ter 6 doses, mas, por exemplo, no mês 5 ele não veio, e aí pulou, no mês 6 ele não veio, veio no mês 7. Ele tem até 9 meses para terminar esse tratamento dele. E o multibacilar, 1 ano de medicações supervisionadas, certo? E ele vai poder terminar o tratamento dele até 18 meses, tá, gente? Então, essa é uma mudança que aconteceu, pode ser que esteja começando a cobrar nos esquemas de prova, quem for fazer alguma prova em relação à atenção primária à saúde. Isso aqui é a nota técnica, também estou divulgando aqui porque é algo que está livre para ser divulgada no Ministério da Saúde e é o que eu falei ali naquele slide anterior, mas mostrando que isso é o que a nota técnica está trazendo, tá bom? E quando a pessoa doente inicia o tratamento quimioterápico, ela deixa de ser transmissora da doença. Então, eu trago isso aqui novamente para mostrar que depois da primeira dose supervisionada, eu não estou infectando mais pessoas, para ver se a gente diminui aquela questão de falta de sensibilidade com o próximo, de medo, de isolamento pela própria doença, da estigmatização da doença, né? Trago também para vocês aqui um pouquinho sobre os efeitos colaterais que essas medicações podem estar trazendo e vocês precisam estar passando para o paciente de vocês, como a rifampicina, ela tem uma coloração mais avermelhada da urina, a pele da pessoa pode ficar mais avermelhada, pode ter excreções pulmonares em relação à própria medicação. E em relação essas medicações, a gente também pode ter mudança da cor, e aí eu posso ter aqui uma icterícia em relação à medicação, certo? E também eu posso ter as extremidades mais azuladas, mais cianóticas também por causa da dapsona. Então, a clofazimina traz a amarelidão, a dapsona traz essa roxidão e a rifampicina a vermelhidão. Então, são situações que podem estar ligadas, mas que são da medicação. E aí a gente tem que alertar, porque às vezes o paciente começa a tomar medicação, vê que a cor dele pode estar mudando, vê a questão da urina e ele meio vermelha e ele abandona o tratamento com medo. Então, se eu não falar dos efeitos colaterais, eu vou ter um paciente que está abandonando o tratamento porque eu não orientei. Em relação à gravidez, eu continuo com o esquema, não é contraindicado. Se ela estiver amamentando, essa medicação pode estar passando para a questão da criança, pode estar mudando um pouco a cor dela, mas isso se reverte quando se tira a medicação. Em relação à hanseníase e tuberculose, é importante falar que a medicação rifampicina, ela é uma medicação comum às duas doenças. Então, o paciente, se ele tiver uma doença e a outra, pode ser que ele tenha uma dificuldade nessa cura por causa da medicação, do antibiótico que ele já teve contato anteriormente. Em relação à AIDS e à hanseníase, não deve ser alterada nada em relação à medicação. Se o paciente tiver as duas doenças, ele continua com o esquema normalmente. Recidivas, o que é considerado, isso que eu trago, esse termo às vezes é cobrado, certo, gente? Em cursinho, né, nesses concursos. O que é um caso de recidiva? São os casos que ocorrem, né, eles são raros e eles geralmente ocorrem no período superior a 5 anos após a cura. Então, ele teve ali a diagnóstico de cura, superior a 5 anos ele veio novamente com a doença. Eu considero isso como recidiva.
e casos suspeitos deverão ser encaminhados exatamente para a área de média e alta complexidade, porque eles vão vir como casos mais graves de se curar, certo? E o paciente pós-alta, ele sempre deve ser acompanhado. O paucibacilar a gente acompanha por uns 3 anos e o multibacilar por 5 anos, exatamente para a gente verificar se não está vindo essa recidiva. Outra situação que a gente verifica são os estados reacionais, que aí são situações graves, é uma manifestação inflamatória grande, exatamente porque eu falei daquelas partículas antigênicas. Aquelas partículas antigênicas, elas estão tendo interação com o organismo e elas podem proliferar com essas reações agudas inflamatórias, que são as reações rancênicas, em que o paciente ele tem que ser logo encaminhado, feito logo uma poliquimioterapia, porque são situações graves. E aí eu tenho a classificação de tipo 1, que é reação reversa, onde eu tenho vários infiltrados, várias lesões, vários atingimentos de nervos periféricos. E eu tenho o caso tipo 2, que é mais grave, que é o nódulo rancênico, onde você observa esses nódulos na pele do paciente, mas ele traz um mal-estar generalizado, ele traz muita dor nos nervos e que ele precisa estar tomando uma medicação logo, que é a poliquimioterapia. Então essa poliquimioterapia é utilizada logo em nível laboratorial, de preferência nas 24 horas logo que você detectou. Existe a prednisona, eu não estou falando que é uma reação inflamatória exacerbada, então eu estou com a prednisona, que é uma medicação para estar diminuindo esse quadro inflamatório. Eu tenho também como medicação a talidomida, mas aí tem que ter cuidado pela questão abortífera, né, e má formação para gestantes, então tem que ter esse cuidado, né, e o mais importante é ser atendido logo para poder tomar logo a medicação e diminuir essa reação inflamatória, tá bom? E eu considero como caso de insuficiência terapêutica, não foi suficiente a minha terapêutica, quando ele não recebeu o tratamento adequado. E ele pode não ter recebido o tratamento adequado por irregularidade do tratamento, que ele pode ter tido essa insuficiência terapêutica, ele não se manteve regular. Casos classificados erroneamente, como eu falei no começo, casos classificados como paucibacilar sendo multibacilar, e paciente que teve intolerância a alguma droga, só que não foi modificada a droga, porque a gente pode estar fazendo modificações no caso de intolerância. Então, esse caso, ele é considerado um paciente com insuficiência terapêutica. E falência terapêutica é quando ele não apresenta melhora clínica, mesmo o tratamento sendo feito bem direitinho, quando ele já fez 2 ciclos da poliquimioterapia, mas ele ainda tem os bacilos dentro do organismo. Então, por exemplo, um ciclo, por exemplo, do multibacilar é 12 meses, 1 ano, ele fez 2 ciclos, ele fez 2 anos de tratamento e ele ainda mantém os bacilos na linfa, né, no raspado. São casos altamente raros e tem que ser encaminhado para o setor de referência para poder ser investigado e ver outras medicações para que possam estar cortando essa situação. Tem casos que o paciente tem que ser internado para poder tomar essas medicações e não ter mais a falência, e sim ter o tratamento e a cura. Mostrando aqui algumas incapacidades que a gente tem que estar ensinando ele a lubrificar o nariz, os olhos, a pele que fica ressecada, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Mostrando aqui que em relação às incapacidades, ele tem que ter as atividades dele de vida diárias realizadas. Então, muitas vezes é feito cabos para que, se ele tem a mão em garra, ele consiga pegar, ele consiga se alimentar só, né? E ele consiga viver o mais independente possível. E em relação à vigilância epidemiológica, a gente não pode deixar de notificar esses casos, né, via SINAM, para que a gente possa ter uma real noção do que é que está acontecendo, até para que tenha recursos em cima disso, dentro da realidade do que está acontecendo. Até porque é um caso de investigação obrigatória e notificação compulsória. Em relação a investigação epidemiológica dos contatos, né? A gente vai ficar fazendo essas pessoas que tiveram contato nos últimos 5 anos
todo o exame neurológico do paciente, dermatológico, e também eu faço a aplicação da BCG. E aí a aplicação da BCG tem um esquema novo atualizado que ele fala que se ele for menor de 1 ano, não for vacinado, ele toma uma dose. Se ele já for vacinado, não precisa fazer. E se ele não tem cicatriz, eu faço uma dose após 6 meses que ele tomou, porque tem caso do paciente que tomou, mas não fez cicatriz. Após 6 meses daquela dose que ele tomou, eu posso estar fazendo a BCG. E nos casos maiores de 1 ano, se ele não tem cicatriz nenhuma, eu faço uma dose. Se ele já for vacinado, eu faço a outra dose após 6 meses, a última. E se ele for vacinado e já tem 2 doses, eu não preciso realizar. Isso também é uma atualização em relação à BCG, tá certo? Para os pacientes com hanseníase. Em relação à educação e saúde, é o que nós mais temos que fazer. Então, assim, eu estou ali na atenção primária à saúde, numa consulta que vai ter de ginecológica, mas eu posso estar com a equipe, com cartazes, fazendo dinâmicas, oficinas com as pessoas que estão ali na sala de espera, para que alguns casos desse, através de busca ativa nas visitas, possam estar sendo realizados e descobertos. E assim, de forma educativa, com materiais, eu posso estar tirando as dúvidas e estar orientando aquela minha população. Aqui eu trago algumas referências utilizadas do Ministério da Saúde, certo? E eu gostaria de agradecer a vocês por terem ficado esse período aqui comigo. Eu sei que a aula é longa, mas vai ser dividida assim, né? Está sendo dividida em várias partes para que vocês possam realmente estudar. Eu estou aqui, o que vocês precisarem para tirar dúvidas, vão lá na presença de vocês e façam uma atividade relacionada à presença, respondam e também tirem dúvidas aqui no fórum Tira Dúvidas comigo. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula.